A paz do Senhor, irmãos. Eu vim gravar este vídeo para falar sobre um assunto que está muito em alta neste momento, que é o que está acontecendo em Asbury, nos Estados Unidos. O avivamento que está acontecendo naquela universidade. E eu creio que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Por isso que eu creio que um avivamento virá sobre o Brasil. Mas para o avivamento vir sobre o Brasil, meus irmãos, temos que ter claro que nós não podemos ser só agentes passivos do avivamento. Nós temos que clamar, nós temos que nos arrepender dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas falhas. Como diz Crônicas, eu falo que tem, assim, a palavra de Deus dá 4 passos para que o céu se abra sobre nós e a glória de Deus irrompa poderosamente em nossas vidas. E esses passos estão lá em 2 Crônicas 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar e me buscar e se arrepender, se converter, se arrependendo dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ou seja, nós não somos passivos, nós que buscamos o avivamento. E a gente comete um erro crucial nessa história de buscar avivamento, porque a gente esquece que o avivamento ele não vai começar por uma certa comunidade. Às vezes o avivamento que o Senhor tem planejado para a sua cidade, para a minha cidade, começa por você, começa por mim. Como que fazemos isso? Nada mais. Como buscamos ao Senhor? Como conhecemos nosso Deus? Através da leitura bíblica e da oração. Não existe avivamento sem joelho no chão, boca no pó, clamor por arrependimento de pecados, como diz João Batista em Lucas. Lucas 3, a partir do versículo 5, ou melhor, a partir do versículo 4. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, Os caminhos tortuosos serão endireitados, retificados e os escabrosos aplanados. A gente pode pegar este versículo para representar nossas vidas diante de Deus. Todo vale, todo monte de orgulho que se erga sobre nós será aplanado. Que se erga em nossas vidas, todo orgulho será aplanado e se transformará em humildade. Todo caminho tortuoso, todo caminho que nos leva ao pecado, esse será retificado. E nós caminharemos em santidade
a partir de quando nós reconhecemos o quão miserável somos diante de Deus, colocarmos nosso joelho no chão, nossa boca no pó, se arrepender dos nossos pecados, pedir que graciosamente os ouvidos do Senhor e os olhos do Senhor se inclinem a nos ver e a ouvir a nossa voz, mas que nossas orações não sejam só: Senhor, eu quero um emprego, quero um carro, quero casa. Essas orações são fajutas. Deus pode te curar? Pode. Deus pode te dar um emprego? Ele pode. Mas nossa vida não pode depender disso. Nossa oração tem que ser: Pai, tem misericórdia de nós, pecadores. Nos arrependemos dos nossos pecados. Queremos converter nossos corações ao Senhor. Que o Senhor nos limpe de toda impureza. Que o Senhor tire de nossas vidas as âncoras que nos ancorem a este mundo. Que vivamos nessa terra como peregrinos. Que sejamos testemunhas fiéis do Teu Evangelho. Essa tem que ser nossa oração. Que o Senhor se manifeste e a Tua glória resplandeça em nossos rostos. Que a Tua presença nos acompanhe por onde andarmos e que não vejam mais a nós mesmos, que vejam ao Senhor em nossas vidas. Que eu diminua e o Senhor cresça em minha vida. Que eu não viva mais eu, mas Cristo vive em mim. E essa vida que eu vivo, eu não viva mais para mim, mas eu viva para a Tua glória. Essa tem que ser a nossa oração. Nós estamos muito perdidos com as coisas deste mundo, focando nas coisas deste mundo. Mas não, nosso foco tem que ser a eternidade. Porque essa vida passará. E quando você morrer, aonde estará a tua alma? O que você tem feito para desenvolver sua salvação em temor e tremor? Só quando nos colocarmos diante de Deus como servos fiéis, nos livrarmos dessas preocupações do mundo, só deste modo, só quando isso acontecer, e nossas orações se focar no reino, nos arrependermos realmente dos nossos pecados, do nosso desvio de conduta, de pecados que a gente banalizou, como gula, como preguiça, como falar mal dos outros. Esses pecados que a gente não tem por importância, são pecadismos que abrem espaço para pecados maiores, que abrem brechas. Nós não podemos abrir brechas em nossas vidas para que o inimigo de nossas almas as ache e entre em nossas vidas. Temos que fechar as brechas da nossa vida e nos colocar na brecha como intercessor. Se nós realmente desejamos um avivamento do Senhor sobre essa nação, se realmente cremos que esse avivamento acontecerá, e se realmente esse for o nosso maior desejo, nós viveremos, nós trabalharemos, nós buscaremos ao Senhor. Buscar, você é diferente de procurar. Procurar você não sabe onde está, mas buscar você sabe onde está. Deus está conosco, Ele está diante de nós. Não esqueça que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. A gente tem que viver com temor e tremor. Essa palavra também é para mim. Não só diante dos olhos dos homens, mas diante de Deus. Ter uma vida irrepreensível, santa e piedosa. Não adianta a gente ser irrepreensível, santo e piedoso diante dos homens, e quando os olhos dos homens não estiverem olhando, nós pecarmos contra nosso Deus. Porque
o mais importante para nós não deve ser o julgamento dos homens, não deve ser a aprovação dos homens, embora seja importante para o nosso testemunho, para que os homens vejam nossas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. O mais importante é que sejamos irrepreensíveis no secreto, que busquemos ao Senhor em secreto, que adoremos ao Senhor em secreto, que andemos com o Senhor como Enoque andou. O avivamento só virá quando nós realmente nos comprometermos com o reino e com a justiça do Senhor. Quando a gente deixar nossas meninices de achar que certos pecados são aceitáveis e outros já não. Nenhum pecado diante dos olhos de Deus, que é santíssimo, é aceitável. Nenhum pensamento impuro, nenhum pensamento cobiçoso. Não importa o que você cobice, não importa o que você inveje. A palavra inveja não deve sair da nossa boca, porque não devemos invejar nada que esteja neste mundo. Este mundo é passageiro. Esse mundo não nos dará nada. Qual é o valor da gente ganhar o mundo e perder nossa alma? Nenhum. Temos que trabalhar, temos que viver pelo Evangelho, temos que servir pelo Evangelho, temos que fazer as coisas diante dos homens como se estivéssemos fazendo para Deus, para que os homens vejam Deus em nós. Devemos perdoar nossos inimigos, aqueles que nos ferem. Devemos orar para a conversão daqueles que nos perseguem. Devemos orar pela conversão da nossa casa, para que nossa casa seja testemunha fiel do reino, para que nossa casa seja cheia do Espírito Santo, que nossas vidas sejam luzeiros que não tenham fim para nós mesmos, mas que apontem para Deus. Este deve ser nosso desejo, agradar ao Senhor e viver para glorificar o nome dEle em todos os instantes, clamando para que Ele nos avive, para que Ele reavive em nós a obra dEle, como Abacuque clamou, ao Senhor em Abacuque 2. Sabemos que o Senhor é poderoso para fazer o que Ele fez na época de Jonathan Edwards, o avivamento que teve na Nova Inglaterra na época de Edwards, o avivamento que teve na Inglaterra na época de John Charles Wesley. Deus fará de novo, eu creio nisso. Mas para isso nós temos que comprometermos a sermos jovens, adultos, velhos, crianças, segundo o coração de Deus, conforme o caráter de Cristo. Não podemos desviar nosso foco para coisas pequenas deste mundo. Não estou dizendo que a gente não pode assistir uma série que a gente gosta. Estou falando que não podemos deixar que os nossos gostos pessoais afetem nossa comunhão com Deus. Que as coisas que a gente gosta deste mundo que é passageiro tomem o lugar e se tornem Deus, um objeto de idolatria nas nossas vidas. Que nossos pastores se tornem objeto de idolatria na nossa vida. Que nossos pais, ou no caso dos pais, os filhos se tornem objeto de idolatria na nossa vida. O lugar de adoração na nossa vida só pertence a Deus. Tudo começa em Deus. Tudo acontece por causa de Deus. E tudo acontece para a glória de Deus. Deus é o começo. Deus é o caminho. E Deus é o final.
Deus é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. E temos que levar isso para as nossas vidas. Que Deus seja o nosso primeiro pensamento ao amanhecer. Que Deus seja nosso último pensamento ao dormir. Mas não só isso. Que Deus esteja, que a palavra do Senhor seja a nossa meditação de dia e de noite. Que estejamos em oração. Não necessariamente de joelho, porque não dá para ajoelharmos em todos os lugares. Mas a palavra do Senhor fala que devemos orar em todo o tempo. Na nossa mente, no nosso coração, temos que estar linkados 24 horas por dia a Deus e a palavra do Senhor, para que quando o diabo venha com as suas propostas, ele se levante para cair, porque aquele que está em nós é maior do que aquele que está e aquele que vem do mundo. O avivamento vai acontecer se nós, como povo de Deus, se humilharmos diante do Senhor, clamarmos por perdão, para que Deus volte nossos corações a Ele e busquemos Ele de todo o coração enquanto Ele pode ser achado, como diz o profeta Isaías. Que sejamos esta voz que clama no deserto dessa sociedade ímpia, dessa sociedade caída, morta em delitos e pecados, das quais o Senhor nos resgatou. Sejamos boca do Senhor nessa geração, sejamos representantes do Senhor nessa geração, sejamos um Elias, uma Esther, um João Batista, um Moisés, um Josué, um Davi, aos jovens, sejamos um Daniel, o Daniel, ou Sadraque, Mesaque e Abednego da nossa geração, que não nos rendamos aos prazeres, aos manjares deste mundo, mas que em nossa identidade sejamos fiéis ao Senhor, nos rendamos em fidelidade ao Senhor e vivamos uma vida de renúncia diária, onde as coisas deste mundo não sejam tratadas como preciosas. Morramos para a nossa carne e vivamos para o Senhor. E a cada dia que nós vivamos como se tivéssemos sido crucificados com Cristo em nossa carne, ficado naquela cruz, crucificada com Cristo, porque a carne não fará mais parte das nossas vidas, porque renunciaremos à nossa carne, nossos desejos, viveremos para Deus, e o avivamento do Senhor virá sobre a nossa nação, e essa nação e todas as nações do mundo serão avivadas através dos cristãos, daqueles que se comprometem com o Evangelho, que se comprometem com o Senhor, que se comprometem a buscar o Espírito Santo e a andar no Espírito Santo, na direção do Espírito Santo. Esse é o nosso chamado, andar na direção de Deus com a direção do Espírito Santo, ouvindo a voz do Espírito Santo, indo ao encontro do nosso amado, porque encontramos aquele a nossa alma ama. Esse tem que ser o que define a nossa vida. Não devemos amar o mundo, nem as coisas que há no mundo, nem os pecados, nem os manjares que o mundo nos oferece, porque aquele que a nossa alma ama é santo. Aquele que a nossa alma ama nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aquele a quem nossa alma ama morreu por nós, e foram nossos pecados que crucificaram ele naquela cruz. Não devemos amar aquilo que matou nosso Salvador. Não devemos amar aquilo que matou aquele a quem nossa alma ama, a quem nossa alma deseja. Devemos desejar nosso Senhor, como a coça anseia pela água, e como a terra seca anseia pela chuva. Não existe vida para nós sem Deus. A vida sem Deus para nós é vaidade de vaidades. Que o Senhor tenha misericórdia de nós,
encha-nos do Espírito Santo dele.